Deixa ele rodar para começar a gravar. Pronto, gravando. Vejam só. Eu não passei a atividade da semana passada, deixei para passar hoje, certo? Hoje a gente vai estudar mais outras funções oxigenadas e eu vou passar uma atividade, feito aquele que eu tinha passado na semana passada, uma atividade como formulário, tá? Que vocês marcam as alternativas ou, se precisar, se a questão for aberta, você acaba escrevendo na questão. Vou passar isso e mais uma atividade. Essa outra atividade eu estou aguardando para ter certeza se vai acontecer da gente retornar semana que vem, certo? Aí, se for retornar semana que vem, tem uma dinâmica um pouco diferente, mas já adiantando, coloquei sim, Vanessa, vou colocar de novo da frequência, mas já adiantando, ela vai ser sobre o petróleo, tá? Sobre os processos de separação do petróleo após ele ser extraído, porque a gente não está estudando química orgânica, eu já falei a vocês que o petróleo é uma mistura, né, principalmente de hidrocarbonetos, que são compostos de carbono e hidrogênio, tá? Mas, quando esse petróleo ele é extraído, ele passa por alguns processos para obter suas frações, entre eles o processo de destilação fracionada, tá? Onde as partes daquela mistura são separadas por diferentes pontos de ebulição. E eu gostaria que vocês identificassem essas diferenças. Aí eu vou só fechar direitinho, eu preciso que vocês identifiquem, eu vou só fechar direitinho a questão das datas para poder dividir nos grupos e para ver se essa coisa vai ser presencial ou não, tá? Terminando essa unidade com as provas e etc., a gente vai dar continuidade, ainda ficaríamos em química orgânica, porque lembra que eu falei a vocês que a gente estava revisando um conteúdo que também é visto no terceiro ano, tá? Mas algumas especificações, como a parte de bioquímica, a parte de isômeros e a parte, acho que é bioquímica, isômeros e algumas reações para formar esses compostos, tem no terceiro e não tem no segundo ano. Mas para chegar nisso, a gente precisa dessa base de química orgânica, saber as funções, nomenclatura e etc. Aí a gente vai acabar, né, evoluindo, puxando o conteúdo que seria lá no terceiro bimestre do terceiro ano, a gente vai puxar para agora, porque viu a base agora, certo? Para poder ver a parte de isômeros, bioquímica e talvez também um pouquinho de reações, tá? Mas aí a gente vê depois. Sobre a atividade, vou colocar sobre funções orgânicas, mas vou também incluir um pouquinho sobre nomenclatura, sobre cadeia carbônica e classificação do carbono. Então, não vai ser uma atividade de só 4 ou 5 questões, vai ser uma atividade de muito mais questões, tá? Para vocês fazerem, aproveitarem aí o feriado a partir de quarta-feira para estar fazendo, certo? Assim, né, joinha, entendeu? Depois vai, assim, só para avisar que vai ser uma atividade. Oi. E sobre polímeros, quando a senhora acha que vai dar para a gente ver polímeros? Quando a gente estiver vendo a parte de bioquímica, a gente vai estudar um pouquinho também, depois a parte de polímeros, certo? A gente vai ter carboidratos, alguma coisa, a gente estuda polímeros nessa parte também, tá certo? Então, vamos lá, começar aqui a compartilhar o material. Aí, após o final da aula, eu preparo esse exercício e coloco lá para vocês fazerem. Individual, tá? Isso aqui é terceiro ano, individual. Então, cada um faz sua atividadezinha individualmente, nada de grupo. O trabalho, sim, em grupo, mas responder o exercício, eu quero que cada um pratique sozinho. Vamos lá. Primeiro, então, deixa eu compartilhar. Aparece para vocês a tela? Sim. Sim. Eu gostaria que vocês copiassem esses 4 compostos no caderno de vocês, certo? E depois de copiar, identificar o que é um álcool, o que é um aldeído, um hidrocarboneto e uma cetona, certo? Primeiro copia o composto. São 4, né? Deixa eu dar uma separadinha neles para vocês distinguirem melhor. Pronto. Copia primeiro e depois tenta classificar.
Aí depois de vocês copiarem, né, a gente estudou 4 funções. Acho que segue aparecendo para vocês, né? Deixa eu inserir aqui. Aí eu quero que vocês classifiquem essas das seguintes funções. Cetona, a função álcool, foi o que a gente viu na última aula, né? Aldeído. E cetona, aldeído e hidrocarboneto. Laís, Pode falar. eu não tô enxergando, não, a quarta coisinha ali, o de baixo. Deixa eu dar uma piada. Essa aí. Dá zoom, Caio, aí tu consegue ver direito. Obrigado, galerinha. Agora, viu? Sim, agora dá para ver. Pronto. Copiem e classifiquem, certo? A gente viu essas 4 funções. A gente viu a função hidrocarboneto, que não é uma função oxigenada, né? Que só tem carbono e hidrogênio. Aí a gente estudou álcool, cetona e aldeído, certo? A gente viu que o álcool, ele se caracteriza pela presença de uma hidroxila, que é o OH, ligado a um carbono saturado, que é um carbono que faz ligação simples com outro carbono, ou com outros carbonos. A gente viu também a função aldeído, né, que ela tem uma carbonila, que é um C-O, na extremidade do composto. É uma carbonila ligada a um hidrogênio. Então, carbonila que é C-O ligada ao hidrogênio. Visto que a carbonila C-O está ligada ao hidrogênio, ela só pode se ligar, né, ela só pode estar na extremidade, porque esse carbono que já tem 3 ligações só comporta mais uma. E se você pegar essa carbonila, tirar da extremidade e colocar no meio da cadeia, você tem uma cetona, que é uma carbonila, C-O, entre 2 outros átomos de carbono. Aí classifiquem aí quem é quem. Esse nome cetona, hidrocarboneto, álcool, aí tá aleatório, tá? Assim, nos cantos, não significa que... Vocês têm 2 minutos aqui para copiar e tá cronometrando. E também identificar, tá? Vocês tinham anotado no caderno. E eu também já, inclusive, acabei de falar novamente sobre o que é cada um. Tudo isso eu aguardo aqui. Laís, Oi. quando a gente voltar semana que vem, quem volta é o bloco 1 ou 2? Não sei dizer, Caio. Ontem parece que tinha reunião das secretarias e tal, mas não teve pronunciamento do governador, né? Então, acho que estão aguardando isso para poder também definir com a gente. Eu não sei te dizer, eu sei que a partir de quarta, né, não, é feriado,
mas não foi repassado para a gente ainda, porque também não deve ter sido repassado das secretarias, assim, né? Está na guarda do pronunciamento do governador, de como vota. Se a gente vota dividido, se a gente não vota dividido, quem é o rodízio. Eu acredito que vota dividido no rodízio, mas isso ainda não foi passado. Eu acredito que eles vão tentar lembrar qual foi a última aula, né? Aí a gente quebra de novo, só que eu não vou mais revisar em sala de aula o que a gente viu aqui, né? Se perdeu esse período, aí tem as aulas gravadas, eu vou dar continuidade. E muito provavelmente ficar com pelo menos uma aula online, e não extra, assim, dar continuidade, porque senão não dá conta da aula quebrada, assim, é pouco tempo, e dá conta do conteúdo, não. Vocês ficam tendo a cada 15 dias. Isso aqui, eu ainda estaria na próxima semana tentando finalizar com algumas turmas, se a gente não tivesse todo mundo, entre aspas, aqui. A gente foi perguntar a Miss Lene se quem voltava, né? Aí ela falou que a gente não precisava se preocupar, que todos iam voltar. Aí a gente ficou tipo, como assim todos vão voltar, Miss Lene? Aí tá aí, né? Ninguém sabe o que Miss Lene quis dizer. Isso, não sei se é que vai, porque é ela que participa, né, das reuniões, mas pra gente ainda não foi repassado. Se vai voltar todo mundo junto, aí eu não sei. Tá, então vamos lá, certo? Todo mundo copiou, né, já dei tempo aqui, e quem é quem, né? Peraí. Deixa eu pegar a listinha. Pronto, aqui. Gente, esse composto aqui é o quê? Escreva no chat. É um aldeído. Pronto. Aldeído. Tá certo. Veja, ele realmente é um aldeído. Por quê? Ele tem uma carbonila, C-O, ligada ao hidrogênio. Como a característica de um aldeído é uma carbonila ligada ao hidrogênio, ele acaba que sempre está na extremidade do composto, certo? Porque se esse carbono, pela função, já tem 3 ligações, só cabe mais uma. Então, ele acaba ficando, o quê? Na extremidade. Ele não ia estar no meio do composto, certo? Quando você pega essa carbonila e joga para o meio do composto, acontece isso aqui. Eu tenho a carbonila entre 2 outros átomos de carbono, tá? Que composto é esse aqui, gente? Cetona. Uma cetona. Isso, uma cetona. Mas que tem também, que função orgânica é essa? Álcool. Eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, que é um carbono que faz ligação simples com outro. Aqui, poderia, em vez de ser um hidrogênio, ser um carbono, professora? Poderia. A questão é uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Pode estar na ponta da cadeia, na extremidade, pode estar no meio da cadeia, no meio assim, né? Ligada a um carbono secundário, terciário, quaternário, tá? Aliás, quaternário ele não estaria, porque o quaternário já está com 4 ligações. E, por fim, essa aqui, né, é a... Pode falar. Essa outra é o quê? Qual? Essa aqui? É. Que eu estou apontando é a função álcool. Tá. Porque é uma hidroxila, OH, ligada a um carbono saturado, tá? Eu postei ontem a aula gravada, eu tinha esquecido de postar a aula gravada que eu explico passo a passo aqui de novo, da aula anterior. E esse último é a função que é mais fácil, né? Porque só tem carbono e hidrogênio, logo é o quê? Hidrocarboneto. Certo? Completaram? Eu só não entendi muito esse da cetona. Da cetona, pronto. Não só tá ligado a um carbono? Como é? Não só tá ligado a um carbono, não, a carbonila? Ah, não. Esse é um e esse aqui é outro. Entendi. Tá A certo. carbonila ligada a 2 outros átomos de carbono. Aí na aula anterior alguém perguntou, esse carbono podia ser um carbono que faz uma dupla ligação com outro carbono insaturado? Eu falei, não tinha como ser, porque a carbonila já tem C-O. Para ser entre 2 outros átomos de carbono, só cabe uma ligação simples com um e outra ligação simples com o outro. Por isso que na definição, você não precisa dizer que é ligada a carbonos saturados, porque isso é um pouco óbvio, tá? Não teria como ser um carbono insaturado, porque a carbonila já é C-O, já faz 2 ligações. Então, só falta mais 2, é uma com um e outra com o outro, para completar, né, a valência do carbono, certo? Só faz mais 4. Aí, agora, vamos para uma nova função orgânica. Essa nova função orgânica é chamada de ácido
carboxílico, certo? O ácido carboxílico, ele possui uma carbonila, C-O, ligada a uma hidroxila, tá? É uma carbonila C-O ligada a uma hidroxila. Qual é a diferença do ácido carboxílico para o aldeído? O aldeído é uma carbonila ligada a um hidrogênio, então não é OH, é só hidrogênio, certo? Vamos entender que o ácido carboxílico é um composto um pouco mais complexo, tá? A gente tem uma carbonila ligada a uma hidroxila, então carbonila ligada a uma hidroxila. Como a característica do ácido carboxílico é ter uma carbonila ligada a uma hidroxila, concordam comigo que ele já faz 2, 3 ligações, ou seja, assim como a função aldeído, a função ácido carboxílico só encontra-se na extremidade dos compostos. Podia estar aqui ou podia estar desse outro lado, tá? Mas no meio, deixa de ser a função. Aí até o grupo funcional da função ácido carboxílico é chamado de carboxila. Então eu tenho, né? Para que você entenda as funções orgânicas, você não pode esquecer do que você tem que, não pode esquecer, você tem que identificar o que é uma hidroxila, uma carbonila, senão você se perde nas explicações, certo? Aí reforçando aqui, deixa eu pegar a caneta. Eu tenho um OH, que é o que a gente chama de hidroxila, tá? Vou botar só um H para não ter que escrever tudo, hidroxila, certo? A gente tem uma C dupla O, ai meu Deus, tá todo riscado. Cadê? C dupla O, que é uma carbonila, certo? Então, a função cetona, a função aldeído, tem carbonila. A hidroxila está na função álcool. É quando a gente vem para a função ácido carboxílico, a gente encontra os dois. E aí, os dois, a gente chama de carboxila. Aqui, ó, C dupla O, OH, tá? Que nada mais é do que uma carbonila ligada a uma hidroxila. Então, a função ácido carboxílico se encontra com uma carbonila ligada a uma hidroxila. Professora, dê um exemplo de um composto que tem um ácido carboxílico. Tem as proteínas, já ouviu falar de proteínas? Imagino que sim, né? Pronto. Então, se você ouve falar de proteínas, as proteínas, elas são formadas por junções de aminoácidos, tá? São vários aminoácidos, um ligado ao outro, que formam as proteínas, que a gente adquire na nossa alimentação, outros estão sintetizados no nosso organismo. Quando a gente for estudar a parte de química orgânica, de bioquímica, vamos ver isso, tá? E o nome é aminoácido porque ele tem duas funções orgânicas, que é uma amina, que a gente vai ver mais à frente, e a função ácido carboxílico, tá? Todos os aminoácidos que constituem as proteínas, certo? E aí, quando a gente vai para a nomenclatura desse ácido carboxílico, ele tem como sufixo óico, tá? E aí você geralmente coloca ácido e o nome do composto, tá? Eu identifiquei que é um ácido, então eu venho ácido, certo? E vou para a nomenclatura. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é ácido pente. Eita. Ele começou a riscar. Se não estiver entendendo, fala. E se alguém escrever que não está, alguém avisa, por favor. Ácido pente. Deixa eu... Quase que não sai. Mas dá para entender, né? Vocês não estão me escutando. Entender a escrita não está bem boa, não. Mas pente, certo? Só tem ligação simples entre os carbonos, então é o infixo -an. E qual é o sufixo? Óico. Aí fica ácido pentanóico. Como tem um exemplozinho na imagem, ácido etanóico, tá? O sufixo é óico, mas já que é um ácido, vem com o nome ácido na frente. Tá? Como você vê aqui, é o ácido etanóico,
e esse aqui seria o ácido pentanóico. Copie esse composto no caderno, Professora, CH3. Pode falar. assim, tipo, me deu lá o desenho do composto. Eu já sei que aquilo é um ácido carboxílico, mas, tipo, vou para nomenclatura. Coloco lá o prefixo, infixo, sufixo, tudo direitinho. Mas como é que eu vou saber que eu tenho que colocar ácido no começo? Porque você identificou que ele é um ácido carboxílico. Toda sim, vez então que você identifica que ele é um ácido, aí vem o nome ácido primeiro. sim, então se ele já é um ácido carboxílico, eu já tenho que colocar ácido de qualquer jeito. É isso. Que nos demais isso não acontece. Nos demais a nomenclatura, pelo menos o que a gente viu até agora, só é prefixo, infixo e sufixo. Esse vem acompanhado, antecede o nome ácido, certo? Certo. Ácido etanóico, ácido pentanóico, ácido butanóico, e por aí vai. Aí aqui, isso é como ácido acético, isso aqui é o nome comum, certo? Onde é que a gente encontra ácido acético? A gente encontra no vinagre, que todo mundo utiliza aí na salada, certo? E, professor, e no Enem, quais são as principais funções que são cobradas nos anos que caem funções orgânicas? Porque no ano passado mesmo não caiu. Caiu só uma questão só. Pronto, aí isso varia. Caiu diretamente em uma questão, né? Que cobrou você identificar, se eu não me engano, se o composto era saturado ou não, e ainda as funções orgânicas. Então, isso varia um pouco. Esses processos seletivos, seriados, caem com mais frequência, e em outros momentos, também pode cair, além de tão diretamente assim, pode cair, tem a parte do petróleo e ou questões bastante integradas com biologia, certo? E para aquelas pessoas que vão fazer no futuro cursos na área de saúde, especialmente, vão pagar bioquímica. 2, 3, então entender essa base de química é importante para essa parte no futuro, tá? E para os outros que não vão fazer, mas compreender de que seu corpo é constituído. Certo? Certo. Passando, tá? Então, esse aqui é o ácido carboxílico. Aí, não tem a acetona e o aldeído. O aldeído é uma carbonila. Deixa eu mostrar aqui. Melhor escrever. O aldeído é uma C-O-O ligado a um hidrogênio na extremidade do composto, certo? Isso aqui é a função aldeído. A função cetona é você pegar essa carbonila, C-O, e colocar no meio do composto. Quando eu falo meio do composto, se você tem um composto com 6 carbonos, não quer dizer que esse meio exatamente tem que ser entre o terceiro e o quarto carbono, não, tá, gente? O meio seria estar entre 2 carbonos, tá? Pode ser que ele esteja um pouco próximo à ponta, mas ele não está na extremidade. E aqui eu tenho uma cetona. Então, de um aldeído, ele pode passar a ser uma cetona, tá? E ter a mesma quantidade, inclusive, de elementos químicos, tá? De átomos de cada elemento químico. Por quê? Do mesmo jeito que o ácido carboxílico, que a gente acabou de ver, o que é um ácido carboxílico? É uma carbonila, C-O, ligada a uma hidroxila. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer de novo. Vocês estão me acompanhando? Respondem sim e não lá, por favor. Sim. Sim. C-O ligada a uma hidroxila. Observem a diferença, tá vendo? Não dá para perceber o aldeído aqui, ó, e aqui o ácido carboxílico, tá? O aldeído é uma carbonila ligada a um hidrogênio, o ácido carboxílico, uma carbonila ligada a uma hidroxila, até o grupo é carboxila, ok?
Nós temos outra função oxigenada que é chamada de função éster, tá? E aí a função éster é você pegar esse ácido carboxílico e jogar no meio do composto. Como eu peguei o aldeído e coloquei no meio do composto, passa a ter uma cetona, tá? O que é que acontece com esse ácido carboxílico para ele virar um éster? Como ele vai para o meio do composto, ele acaba perdendo esse hidrogênio, e esse oxigênio que estava ligado ao hidrogênio que formava a hidroxila, ele passa a se ligar a um carbono. Isso é importante para vocês entenderem isomeria depois, que é outro assunto de química orgânica. Peraí. Ó, aqui estava com hidrogênio, certo? O que é que ele vai fazer? Ele perde esse hidrogênio e esse oxigênio passa a se ligar a um carbono. Por isso que essa aqui é o grupo funcional dos ésteres, certo? É uma carbonila, C-O, que está ligada a um oxigênio, que está ligada a um carbono depois, tá? Então, é como se você pegasse, de fato, o grupo funcional, a carboxila, do ácido carboxílico que está na extremidade e jogasse no meio do composto. Como eu tenho que jogar no meio do composto, esse meu hidrogênio não faz sentido ficar no meio do composto, porque ele não pode ter duas ligações. Eu não poderia ter o oxigênio, o hidrogênio e ligado a um carbono, né? Não dava para ser. Por isso que ele acaba perdendo o hidrogênio e então se ligando ao carbono, certo? Pode observar melhor aqui na figura embaixo, que ficou, né, realmente uma bagaceirinha depois que coloquei todos. Espera aí. Olha, os ésteres são originados por meio da substituição do hidrogênio, da hidroxila, de um ácido carboxílico por um grupo orgânico ou radical, representado por R, tá? Aqui poderia ser um R, até colocado R aqui como grupo orgânico ou radical. Geralmente você vai ter o quê? Um carbono. Você tinha antes... Pode falar. Colocaram no chat que foi Rita, que disse que não entendeu. Obrigada, Bruno. Vou explicar novamente. Rita, tu consegue ativar teu áudio? Consegue? Acho que não. Então, quando você não consegue, pelo menos responda no chat, tá? Vamos lá. A função aldeído, você entendeu? Carbonila ligada ao hidrogênio na extremidade. Ela disse que não. A função cetona também não. Ela falou que conseguiu entender, professora. Agora não sei se foi o aldeído, porque ela mandou não, aí depois mandou sim. Foi, ela Aí... colocou intercalado. Ah, ela entendeu as funções. As funções, sim. Então, entendeu a função éster? Essa nova. Ela Não. disse que essa não. Pronto, tá bom. Então, vamos lá. Olha só. Eu estava mostrando a função ácido carboxílico e cetona para mostrar que essa relação do ácido carboxílico, desculpa, aldeído e cetona, que essa relação do aldeído está na extremidade e a cetona pegar a carbonila e colocar no meio do composto, acontece também com a função ácido carboxílico e éster, e a função éster, tá? A função ácido carboxílico é essa aqui. Eu tenho um carbono, aqui na verdade uma carbonila, C-O, ligada a uma hidroxila, né? Está na extremidade do composto, certo? Aqui, ligado a esse carbono, eu vou ter outro carbono. Ok, isso aqui, Rita.
Ela disse que sim. Pronto. Na função éster, o que é que acontece? Imagina esse ácido que está aqui na extremidade e você tem que colocar ele no meio do composto, tá? Quando você tem que colocar ele no meio do composto, concorda comigo que esse hidrogênio, o que acontece é que ele acaba perdendo esse hidrogênio. Porque você não pode ter oxigênio ligado a hidrogênio e hidrogênio ligado a outra coisa, porque o hidrogênio só compartilha um elétron, porque ele já tem um elétron e a camada de valência dele, né, que é a primeira, que é a K, ela só comporta 2 elétrons no máximo. Então, o hidrogênio não fica no meio de uma cadeia, ele sempre está na extremidade, tá? Ligado a um composto na extremidade, seja numa ponta, seja embaixo, tá? No meio da cadeia, embaixo na parte superior, mas não no meio, entre 2 outros átomos. Você pegar isso aqui e colocar no meio da cadeia, você tem isso, que é uma carbonila, C-O, ligada a um oxigênio, mas esse oxigênio, em vez de estar ligado ao hidrogênio, vai estar ligado a outro carbono. Certo, Rita? Ela disse que sim. Pronto. Aí aqui tem um exemplo. Geralmente, como é que ocorre o processo de formação do éster? Se chama até, isso é uma coisa que vocês veem mais à frente, podem ser cobrados, é o processo de esterificação. A partir de um ácido carboxílico, tá? Ele reage com outro composto, aqui é um hidrocarboneto, e forma um éster. Como, professora? Olha só, aqui eu não tenho o ácido C-O e ligado, né, a carbonila ligada à hidroxila na extremidade. Olha o que acontece. Perde-se esse hidrogênio, por isso que aqui está escrito menos H. Por sua vez, o CH3, que participou da reação, vai se ligar ao oxigênio. Então, eu tenho uma carbonila aqui, né, ligado a um oxigênio no meio da cadeia, certo? E esse oxigênio ligado a um outro carbono. É a função éster, tá? Por isso que essa ligação, aldeído com cetona, aldeído na extremidade, cetona no meio da cadeia, ácido carboxílico na extremidade, o éster no meio da cadeia, certo? Aqui é sobre a nomenclatura do éster, tá? O que acontece com o éster? A gente tem aqui um ácido carboxílico, tá? Como é que é a nomenclatura do ácido carboxílico? Ácido, aqui o ácido carboxílico com carbonila, ligado ao hidroxila. Como é que a gente coloca a nomenclatura? Quantos carbonos tem? 2. Et. Só ligação simples entre o carbono, an. E o sufixo oico, tá? Que é característico do ácido. Então, ácido etanoico, certo? Mas a gente tem também a função éster, que seria a carbonila ligada a um oxigênio, que por sua vez está ligado a um carbono, tá? A um radical R. Como é a nomenclatura? O que é que você faz? Tá? É como se você dividisse o composto em 2. Uma parte que compõe a carbonila e a outra parte que vem depois da função do grupo funcional do ácido carboxílico. Respira que a gente vai entender, tá? Aí o que você faz? Você vai pegar A7 e colocar, por exemplo, aqui, A7 não, desculpa, tá errado, isso. Esse aqui é o nome popular. O nome, segundo aí o PAC, é esse de baixo, que é etanoato de etila. Então, vamos para o nome. Por que et? Porque tem 2 carbonos. Esse carbono aqui, mais o carbono da carbonila, tá? Todo mundo sabe, só está fazendo ligação simples, e aí fica oato, etanoato, que tem relação com a função éster. Então, é etanoato. O que vem depois da função aqui, do C-O, não é só um carbono, então fica etanoato de metila. Professora, mais exemplos para poder entender. Bora lá. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3. Então, é prop, tá? Só faz ligação simples entre o carbono, propan. Como é um éster, fica ato. Então, é propanoato.
Depois aqui. Professora, eu só não entendi só um pequeno detalhe. Assim, tipo, os três aqui, tudo bem, mas por que que esses dois de baixo aqui não entram em cogitação? Só conta só os três do lado de cá. Porque você divide o composto. É como se você dividisse ele em dois. Veja só. Ele não entra em cogitação na primeira parte do nome. Porque quando você identifica pelo nome, você consegue saber que é um éster justamente por ter essas duas partes. E aí eu consigo entender quantos carbonos, incluindo o carbono do grupo funcional, porque o grupo funcional é isso aqui, tá? Essa parte. Tem. E quantos carbonos tem depois do grupo funcional? Veja que essa primeira proporção é propanoato, certo? Porque tem 1, 2, 3 carbonos, inclusive o próprio carbono do grupo funcional. Então, fica prop de 3 carbonos. Propanoato, o oato da função, certo? Depois do grupo funcional, a gente não tem outros carbonos. 1, 2. E aí fica propanoato de ete, por conta desses 2 carbonos que vem depois, etila. Certo? Se você olhar aqui embaixo, aqui não tem um carbono só, que é justamente o carbono da função, certo? Então, é o quê? Metanoato. E o que é que vem depois? Aqui é de isopropila. Isso aqui é por conta da forma como ele está distribuído, certo? Um pouquinho diferente, mas depois a gente vê essa nomenclatura um pouco mais específica, mais própria, tá? Porque tem 3 carbonos. E sobre tirando a nomenclatura agora de lado, somente sobre a função orgânica. Aqui no éster, uma carbonila, com C dupla O ligado a um oxigênio, mas esse oxigênio tem que estar necessariamente ligado a um carbono, ou só me preocupo só com C dupla O ligado a um oxigênio? Há um composto orgânico, então vai ser um carbono. Ele vai estar ligado a um outro carbono. Você vai pegar o ácido carboxílico, que estava aqui, ó, na extremidade do composto, certo? E jogar ele para o meio da cadeia, como você pega o aldeído e joga para o meio, no caso da cetona, certo? Veja que ele vai se ligar a um outro carbono. É como se você colocasse, de fato, no meio da cadeia, entre outros 2 carbonos. Só que nem sempre, né, eu vou ter, por exemplo, aqui eu tenho a parte funcional, né, do grupo funcional, mas o carbono aqui está ligado só ao hidrogênio, e não outro carbono, que também não impede de deixar de ser um éster, tá? Porque eu tenho uma C dupla O ligado a um oxigênio, que está ligado a um radical R, que é do composto orgânico, está ligado a um carbono. Certo? Agora, certo. Como é que vocês assimilam essa nomenclatura? Revisando a aula, tá? Porque eu já falei de outro composto, que é o ácido carboxílico, e falei, né, que a terminação oico. Falei do éster, que tem essas duas pontas aí da terminação, tá? Mas, como se a gente dividisse o composto em 2 partes, o que vem antes do grupo funcional, o que vem depois, então vocês precisam ler o material e praticar para poder absorver essas informações, que é o que eu pretendo colocar é o que eu pretendo colocar na atividade, tá? Na atividade eu preciso que vocês pratiquem isso, então eu vou colocar as funções, vários compostos para ver nomenclatura e etc, e colocar também para vocês identificarem a função e alguns poucos nomenclatura, inclusive umas questões abertas que é para treinar mesmo, certo? Então, não esperem uma atividade pequena, mas justamente com a intenção de que vocês pratiquem. Se você não praticar, você não absorve essa informação. Eu estou falando aqui para você vai estar entendendo, certo? Estou compartilhando o link de novo, que tem gente que está na aula, mas ainda não assinou a frequência, tá? Tá o link aqui de novo. Temos 30 pessoas e só 17 assinaram. Como eu falava, eu preciso que vocês pratiquem. Se você não praticar, você não vai conseguir diferenciar e nem absorver a informação. Aí tem que tentar fazer para poder depois que eu vim e corrigir com vocês. Certo?
Aí, já que foi os dois, foi muita informação, eu tenho a função éter também, mas eu vou deixar para outro momento a função éter. Então, ficaremos com ácido carboxílico e éster, tá? Vou deixar lá a aula gravada para assimilar e vou deixar um exercício com questões fechadas e questões abertas. Façam para a próxima aula, que não é quarta, porque é o feriado, então ela acontece na segunda. Como ela vai acontecer? Se com todo mundo, se com parte de vocês, aí a gente vai, né, saber, né, precisamos dos próximos capítulos. Os próximos capítulos eu converso com vocês quando me passarem um roteiro, como se diz, né, e aí a gente deixa isso fechadinho. Pode ser que eu pegue e venha passe o exercício e venha corrigir com eles para vocês de forma online, mesmo que a gente volte para o presencial. Mas eu venho aqui corrigir online, aí eu deixo isso claro para vocês identificarem, tá certo? Então, agora, nós temos hidrocarboneto, aldeído, cetona, álcool, ácido carboxílico e também éster. No meio disso, tem outras funções, que é fenol, enol, que vocês acabam vendo. Mas como é que você resolve isso? Quando você eleva o nível de estudo de vocês. Estão estudando comigo, vão fazer os exercícios, depois eu quero resolver questão de Enem, resolver questão de vestibular, que tem essa parte de funções orgânicas. Então, aí depois você entendeu comigo, você joga na internet, pesquisa pelos exercícios, e vez ou outra vai aparecer uma nova função. Aí você absorve aquela informação e por aí vai. Certo, gente? Assinem a ata, tá? Tenho 30 aqui. Aparece para mim 30 pessoas assinaram. E aparece para mim que tem 31 logados. Eu não sei se é alguém que, às vezes, vocês tem 2 pessoas com 2 logins, tá? Porque eu estava indo no computador. Acho que sou eu. Aparece a minha apresentação e eu. Então, sou eu. É isso. Sou eu, Laís. Eu. Tu é? Tá vendo, Caio? Tá. Desculpa. Então, tá ok, ótimo, maravilha. Todo mundo assinou a ata e a gente finaliza a reunião, certo? Deixa eu tirar uma selfie aqui de vocês, da nossa reunião, tá? Apareçam, sorridentes. Ninguém quer mais aparecer, não? Deixa eu me arrumar, Laís, calma.